Olá, amigos e irmãos, bem-vindo ao meu canal. Você que nos acompanha, está com a gente, sempre nos dando aí um pouco da sua atenção. Hoje eu vou falar sobre o perdão, tá? Está registrado no livro de Salmos, capítulo 51, tá bom? Eu não vou dizer até qual versículo vou ler. A gente vai discorrer até onde a gente puder, dentro do tempo, tá bom? Vamos falar sobre o perdão. E o personagem dessa leitura hoje é Davi, tá certo? Olha só, Salmo 51, a partir do verso 1, que diz assim. O contexto em cima, o texto, né, o título desse contexto, ou desse texto, desse capítulo, ou dessa sessão, diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Certo? Ó, no verso 1, está dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tá certo? O que ele clama a misericórdia de Deus? Segundo a benignidade é mesmo que bondade. É como se ele dissesse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. No livro de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Davi, ele já começa a orar a Deus, ele já começa a clamar a Deus, já aplicando, invocando nesse contexto, dizendo: tem misericórdia de mim. No final desse versículo, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tá certo? Olha o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E uma das coisas que nós precisamos colocar em evidência na relação com Deus é o reconhecimento do pecado. Se nós reconhecermos nossas falhas, antes de tudo, segundo a palavra de Deus, todos nós já nascemos debaixo do jugo do pecado. Tá certo? E aí, por exemplo, algumas igrejas é assim, né? As pessoas levam seus filhos conforme as tradições, depois de 7 dias, né? Para que essa criança receba uma oração, seja apresentada a Deus. Naquela apresentação ali, né, a criança é purificada do jugo do pecado que ela nasceu, mesmo ela sendo inocente, certo? Ó, só que Davi aqui, ele está, no versículo 3, ele está reconhecendo que ele errou. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está entendendo? Ou seja, o meu pecado está sempre batendo na minha consciência. Né? Ó, o verso 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares.
Porque, na verdade, Davi está aqui conversando com Deus dessa forma, porque Davi sabe que Deus depositou nele uma confiança muito grande. Davi era um camponês, cuidava de ovelhas do seu pai, era o mais novo da família. Ele nem imaginava na cabeça dele que um dia ele ia ser rei. E Davi foi escolhido por Deus, segundo a palavra de Deus. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso dá para você entender que mesmo nós sendo pessoas ligadas a Deus, por aceitarmos o seu jugo, a sua doutrina, a sua palavra, nós não estamos livres ou isentos de, em algum momento da nossa vida, cometermos um deslize, uma falha. Haverá momentos que vamos errar. O diferencial é você não procurar o pecado. Há uma diferença, tudo é pecado, mas há uma diferença entre você procurar o pecado ou você ser induzido pelo mal a pecar. São dois contextos diferentes, mas aqui, nesta oração que Davi clama, ele pede perdão a Deus, roga a Deus, reconhece seu pecado, porque Davi tinha cometido uma falha muito grande. Ele tinha feito uma coisa muito grande. Você vai encontrar essa leitura sobre Davi nessa questão no Velho Testamento. E Davi cometeu um pecado grande, seu pecado trouxe morte às outras pessoas, seu pecado trouxe prejuízo à nação de Israel, cujo ele era rei. Foi sério, porque às vezes nós nos envolvemos em certas coisas e às vezes nós não temos noção do impacto que isso vai causar para a gente. Nós precisamos ter a minha cabeça no lugar, né? Ter domínio de situação, para nós não sermos surpreendidos, induzidos, né, a pecar, e em cima do mesmo pecado que cometemos, nós também agora prejudicamos as outras pessoas. Foi o que aconteceu com Davi. A história é um pouco longa, eu não vou me ater à história que levou Davi a cometer esse erro, que está lá registrado no Velho Testamento. Eu não sei se é segunda Samuel, dali para frente, e vai embora, primeiro Reis, segundo Reis, entendeu? Conta um pouco da história de Davi. Olha só, eis, o versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, é aquilo que eu disse lá no início, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a pessoa já nasce debaixo do pecado. Outra coisa, eis que amas a verdade no íntimo, aqui Davi louvando a Deus, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi reconhece que veio formado no pecado. E o verso 6, ele louva a Deus. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É a oração de Davi. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Eu fui até o versículo 12 e vou parar a leitura por aqui.
Aqui está o clamor de um homem que pecou, né? Está o clamor de um homem que cometeu uma falha grosseira diante de Deus. E você se pergunta assim, eu errei, eu cometi um erro, para mim tem jeito? Tem recuperação? Eu consigo voltar à condição que eu era anteriormente? Consegue, não é uma tarefa fácil. Para Davi também não foi fácil. Ele viveu, o país tem sequela, a nação de Israel tem sequelas até hoje por causa do pecado de Davi. Mas ele se arrependeu e Deus abençoou novamente. O melhor de tudo que uma pessoa possa fazer quando ela comete uma falha, um erro, o melhor de tudo que você comove a Deus, que você faz com Deus, se direciona a você novamente, é você reconhecer o seu pecado. Isso faz com que Deus se direcione para você e te dê uma atenção melhor. Se o ser humano, a pessoa, reconhecer a sua falha, Deus agora se direciona para aquela pessoa para ouvi-la, o seu clamor. Deus não vai dar atenção à pessoa que tem um espírito arrogante, que não reconhece o seu pecado, cometeu falha grosseira, caiu numa dissolução e mesmo assim está direcionando a outras pessoas o motivo da sua falha. Não. Se você procurou, assim como Davi procurou, o necessário é reconhecer o estado em que entrou, reconhecer o pecado. Isso vai tornar fácil e o inimigo ele vai se afastar de você. E agora há um caminho muito interessante em que Deus agora começa a trabalhar a restauração da sua vida. Então, uma das coisas interessantes aqui na oração de Davi, que ele reconheceu. Outra coisa interessante, que Davi confiava nas misericórdias de Deus. Outra coisa, você precisa confiar nas misericórdias de Deus. Mesmo que nós falhamos, que nós somos sujeitos a falhar, não está perdido. A situação não terminou ali, não acabou ali. Pode terminar se a gente vinha falecer ou acontecer uma coisa estranha e não estivermos mais aqui. Mas, se estamos no caminho, nós precisamos levantar, precisamos confessar a Deus os nossos pecados, precisamos reassumir a nossa caminhada novamente, a nossa conduta de bom servo de Deus, de bons cristãos. Davi, ele errou, gente. Mas ele foi nobre desde o momento que ele reconheceu o seu pecado e Deus restaurou a condição de Davi. E quando Deus restaura, vamos supor que é um chefe de família que cometeu um pecado. E quando esse chefe de família reconhece o seu pecado, automaticamente os males que estão sobre esta família por causa do pecado desse homem, eles vão sair. É como se tiver nuvens negras e de repente elas vão embora e o sol volta a brilhar novamente. Então é necessário um chefe de família, ou a mãe, os filhos de uma família, você que é membro de uma igreja e caiu numa situação desconfortável, você não precisa sair em praça pública gritando e dizendo para todo mundo o seu pecado. Você vai procurar, você vai procurar pessoas de boa índole, o pastor da igreja, que ele vai ficar confidenciado a ele. Você vai procurar alguém de responsabilidade diante de Deus e confessar. O filho que conversa com seu pai, conversa com a sua mãe e juntos busquem uma solução para a vida. Então, há jeito para a vida, há jeito sim. Então, Deus, ele
ele esquece daquele passado a partir do momento que nós reconheçamos a nossa falha. A partir do momento que nós reconhecemos que erramos, aí Deus, ele nos abençoará. Diz a Bíblia que quando nossos pecados são perdoados, temos saúde no nosso corpo, saúde nos nossos ossos. A nossa mente, ela é renovada. Mas quando nós estamos debaixo do jugo do pecado, onde o pecado está sempre nos afrontando, porque Davi falou assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Por quê? Todo dia aquilo estava ali. E quando uma pessoa comete uma falha, muitas outras oportunidades para ele continuar errando aparecem. Mas um dos passos importantes que a pessoa precisa admitir na sua vida é o reconhecimento do seu estado. Eu não estou bem. Vou procurar o Senhor. Vou procurar Ele. Vou confessar o meu pecado. E vou reassumir minha condição. Uma das coisas que levam as pessoas a se afastar muito do seu convívio religioso, familiar, ou até se afastar de Deus, é a vergonha. A vergonha impede muita gente de confessar o seu pecado. Mas você precisa vencer a vergonha, porque a vergonha ela é momentânea, né? A vergonha ela é passageira, mas o pecado, se ele persistir, ele leva à morte. Então, por causa de vergonha, de ser exposto, ou de passar por um momento disciplinar, um período disciplinar, a pessoa não entra, né, na essência de que precisa confessar a Deus e ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Então faça isso, tenha coragem, você precisa lutar contra isso, lutar contra as coisas. Quantas pessoas que caíram numa infração e hoje estão desviados do caminho do Senhor? Quantas pessoas que cometeram uma falha e essa falha ele não conseguiu recuperar a sua condição diante de Deus? Quantas pessoas? Quando a gente cai numa infração, a gente perde a confiança, a gente perde aquele brilho que tínhamos, e para a gente conquistar isso, é uma batalha terrível. Porque quando o pecado ele é consumado e que ele traz estragos muito grandes, a vida das pessoas torna-se como se estivesse no escombro. Agora você precisa ser reconstruído novamente. Não é uma tarefa fácil, é doloroso. É doloroso você ser restaurado, ser renovado. Por que é doloroso? Porque algumas coisas que estão em você, que não é de Deus, Deus vai retirar. A partir do momento que você falar assim, Senhor, eu pequei contra Ti, eu quero confessar o meu pecado, eu quero ter minha vida de volta. O que vai acontecer? A partir do momento que você fala assim com Deus, agora você começa a caminhar. E é doloroso isso. É muito doloroso a recuperação de uma pessoa. Mas é melhor sentirmos um pouquinho de dor agora. É melhor sentir um pouquinho de desconforto agora. É melhor passarmos algum momento de desconforto, mas salvarmos a nossa alma. E termos a nossa autoestima de volta, ter as nossas alegrias de volta, ter a nossa paz de espírito de volta, ter o gozo da salvação. Você já viu isso? Aleluia! O gozo da salvação. Não tem coisa melhor. O gozo da salvação, quando a pessoa tem ele na vida, ele é tão gostoso, que a pessoa pode estar passando aperto de todos os tipos, mas ele tem aquela paz gostosa dentro dele. E essa paz, o mundo está sentindo falta dela. Muitos estão sentindo falta dela. E a paz de espírito, ela não tem preço. Ela vem do alto. Aleluia. Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs, esta palavra é para te ajudar. Retome o seu caminho.
tá certo? Converse com uma pessoa aí, uma pessoa de responsabilidade. Não converse converse com as pessoas certas, viu? Retome o seu caminho. Você tem uma alma que precisa ser salva. Você é especial para Deus. Deus, Ele tem feito todo esforço para poder salvar a tua vida. E não só a sua vida é a vida de todo ser humano. Mas você caiu numa infração e agora você está recolhido. O que quando nós entramos numa situação assim, eu não estou falando só de pecados graves, não. Existem pequenos delitos que cometemos que tira a presença de Deus na nossa vida, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego. Agora eu quero te dizer, assuma a sua condição, retome seu caminho. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que está afastado da casa do Senhor, há quanto tempo você não vai na igreja onde você é membro? Retome o seu caminho, retome. Deus quer te salvar. Dentro de você há uma alma que geme. Essa tristeza profunda que você tem sentido é a ausência de Deus na sua vida. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Não importa, se você estiver bem, as pessoas vão falar. Se você estiver mal, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então eu prefiro escolher dessas duas uma. Eu prefiro escolher o bem, que mesmo que me critiquem, eu procurei a coisa certa. Eu não quero porque prefiro ficar aqui do que escutar conversas, escutar certas pessoas dizer, não importa, fecha os teus ouvidos para essas pessoas. Feche os teus ouvidos, moça, jovem, rapaz, senhor e senhora. Você que está nessa situação, feche os teus ouvidos para calúnias, feche os teus ouvidos para comentários desagradáveis. Olha para o autor e consumador da sua salvação. Olha para aquele que pode salvar a tua alma. Ele está disposto a te perdoar, te abençoar e te dar condições de retomar a sua vida novamente. Essa mensagem pode ter esse título. Para mim tem jeito sim, e o Senhor está interessado nisso. Quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, eu sei, Pai, que eu não sou ninguém. Quem faz é o Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos todas as pessoas que estão passando por um tipo de desconforto, um momento de afastamento do Senhor, ou estão desviados, ou cometeu uma falha e não conseguiu acertar ainda, para que elas tenham força, Pai, para isso, para que elas tenham força. Meu Deus, vem tirar a angústia, a tristeza que é causada por essas coisas e dá força e coragem, Pai, a essas pessoas, para que elas possam retomar suas vidas, tenham sua vida normal e a paz do Senhor, o gozo da salvação, ó Pai, venha morar nessas pessoas. Pai amado, as pessoas estão sofrendo de alguma forma. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de cada uma delas. Seja onde estiver uma pessoa, Pai, dá livramento, Senhor, porque só o Senhor que pode fazer estas coisas. Eu lhe clamo, eu lhe peço por estas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a se falar numa próxima, tá bom? Deus te abençoe você e sua família.